A nova energia não é mística, é maturidade humana. Neste vídeo, quero convidar você a olhar diferente sobre a crise que estamos vivendo. Não como colapso, mas como um chamado profundo ao amadurecimento da consciência humana. A humanidade sente que algo mudou. Não sabe exatamente o que, mas sente. Atravessamos um momento que muitos descrevem como crise. Mas crises verdadeiras não são apenas rupturas externas. Elas são sinais de desalinhamento profundo entre a forma como vivemos e a forma como a vida funciona. Há um cansaço que não é apenas físico, uma inquietação que não se resolve com soluções antigas e uma sensação silenciosa de que algo essencial saiu do lugar. O mundo atual não está caótico por acaso, ele está revelador. Governos cada vez mais autoritários, polarização extrema, violência crescente, colapso ambiental, epidemias de ansiedade, depressão, dependência química e transtornos mentais não são fenômenos isolados. Eles são expressões diferentes de um mesmo desequilíbrio central. Nada disso surgiu do nada. Nada disso é um castigo. Nada disso é um erro aleatório da história. É o resultado direto de uma humanidade que se afastou do eixo fundamental da criação. Durante séculos, aprendemos a viver em oposição à vida. Tratamos a existência como algo a ser dominado, corrigido, explorado ou vencido. Transformamos o mundo em máquina, o tempo em inimigo e o outro em ameaça, e nós mesmos em algo que nunca é suficiente. Esse modelo funcionou por um tempo, produziu avanços, construiu estruturas, gerou progresso técnico. Mas todo sistema que vive em conflito com o próprio fundamento entra inevitavelmente em exaustão. É exatamente isso que estamos vivendo agora. Governos autoritários não surgem apenas de líderes maus. Eles emergem quando sociedades inteiras vivem com medo, insegurança e sensação de perda de controle. Quando o indivíduo se sente impotente diante da complexidade da vida, ele terceiriza sua autonomia em troca de uma promessa de ordem. O autoritarismo é um sintoma coletivo de medo não elaborado. Da mesma forma, a explosão do uso de drogas, lícitas e ilícitas, não é apenas vício químico. É uma tentativa desesperada de silenciar uma dor existencial profunda. Quando a vida perde sentido, o corpo busca anestesia. Quando a realidade se torna insuportável, a consciência tenta escapar. As drogas não são a causa. São o reflexo de uma humanidade que perdeu intimidade com o próprio sentir. O mesmo ocorre com os distúrbios mentais. Ansiedade, depressão, burnout, pânico e dissociação não são falhas individuais. São respostas naturais de sistemas humanos submetidos a uma lógica antinatural. O cérebro humano não foi feito para viver em alerta constante. O corpo não foi feito para competir o tempo todo. A psique não foi feita para ser reduzida a desempenho, produtividade e comparação contínua. Quando a vida é vivida fora do ritmo, o sistema entra em colapso. A raiz de tudo isso está em um afastamento progressivo da eubiose, o estado natural de equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o fluxo criador. A criação não opera por imposição, ela opera por coerência. Tudo que vive se mantém por adaptação,
cooperação, sensibilidade, ritmo e interdependência. A humanidade, no entanto, escolheu outro caminho. Escolheu a separação, o controle excessivo, a aceleração, a competição e a dominação. E agora colhe os efeitos desse desalinhamento. A chamada nova energia não é um evento sobrenatural. É o ponto em que esse modelo entra em colapso e a maturidade se torna necessária para continuar existindo. A vida está nos dizendo, de forma clara, este modo de viver não é sustentável. Não apenas ecologicamente, mas emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Se o que está fora do eixo não é o mundo, mas a forma como nos relacionamos com ele, qual é o alinhamento que a vida está nos convidando a restaurar? Eubiose é o nome que damos ao estado natural da vida quando ela está em equilíbrio com o seu próprio funcionamento. Não é uma crença, não é uma ideologia, não é uma promessa de perfeição. É a capacidade da vida de se reorganizar sem se destruir. A natureza vive em eubiose quando os seus ciclos são respeitados. O corpo humano vive em eubiose quando há escuta, ritmo e integração. Uma sociedade vive em eubiose quando cooperação, diversidade e responsabilidade caminham juntas. A vida não exige perfeição, exige alinhamento. Alinhamento com o ritmo, não com pressa. Alinhamento com pertencimento, não com a separação. Alinhamento com a escuta, não com o controle. Alinhamento com a cooperação, não com a conquista. Quando algo se desequilibra demais, a vida não envia punição. Ela envia sinais. Dor, crise, cansaço, colapso. Não como castigo, mas como linguagem. A eubiose começa quando o ser humano para de lutar contra esses sinais e passa a escutá-los como pedidos de reorganização. Aqui surge um ponto importante. Ao longo da história, sempre que sistemas humanos se afastaram demais do equilíbrio, algo emergiu para restaurar a referência. Nem sempre isso apareceu como uma pessoa. Às vezes, foi um ensinamento. Outras vezes, um princípio ético. E em alguns momentos históricos, manifestou-se como uma presença humana que encarnou de forma clara o alinhamento esquecido. Não como salvador, mas como referência viva. Em ciência dos sistemas, sabemos que quando um sistema complexo entra em caos prolongado, ele tende a gerar pontos de reorganização. Chamamos isso de atratores, referências de coerência ou emergência de ordem. Na ecologia, existem espécies-chave. Elas não dominam o ecossistema, mas sua presença permite que o equilíbrio se restabeleça. Na psicologia, uma única pessoa emocionalmente regulada pode reorganizar um grupo inteiro. Na história, grandes transformações não começam por imposição, mas por exemplo vivido. Em tradições antigas, essa função de referência viva foi chamada de avatar. Não no sentido de alguém que vem livrar a humanidade de suas consequências, mas como um ponto de alinhamento que surge quando o desvio se torna excessivo. O avatar não substitui a consciência humana. Não resolve o mundo no lugar de ninguém. Não apaga erros nem carrega culpas coletivas.
ele restaura o eixo, torna visível o alinhamento possível e reorganiza o campo para que a vida volte a fluir onde houver maturidade para responder. A resposta continua sendo humana. A criação não impõe consciência. Ela oferece referência. Por isso, a salvação não vem de fora, mas o eixo sempre é oferecido. A eubiose nos chama à responsabilidade, não como culpa, mas como capacidade de resposta. Responsabilidade de escutar o corpo antes do colapso. Responsabilidade de rever o ritmo antes da exaustão. Responsabilidade de reorganizar relações antes da violência. Responsabilidade de habitar a Terra como sistema vivo e não como objeto. A transformação que está em curso não é mística, é perceptiva, é ética, é relacional. A humanidade não está sendo punida, está sendo chamada à maturidade. Talvez o verdadeiro avanço da nossa espécie não seja tecnológico, nem espiritual no sentido antigo, mas a capacidade de viver em coerência com a vida que nos sustenta. A nova energia não exige que sejamos diferentes do que somos. Exige que sejamos mais inteiros. Quando o ser humano se alinha, a criação responde. Sempre respondeu.